Alugar um imóvel é algo muito comum, mas o que muita gente não percebe é que muitos contratos de locação prevêem cláusulas abusivas que prejudicam principalmente o inquilino, mas que também podem trazer muita dor de cabeça ao proprietário do imóvel. Oi, meu nome é Maria Vitória Gubert, eu sou advogada especialista em direito imobiliário aqui na C2R Advocacia. Neste vídeo eu vou mostrar 10 cláusulas abusivas encontradas em contratos de locação que você precisa saber reconhecer para evitar problemas depois da assinatura do contrato. Mas o que é uma cláusula abusiva? Uma cláusula abusiva é aquela que coloca uma das partes do contrato em uma situação de extrema desvantagem em relação à outra. Em um contrato de locação, isso geralmente acontece em relação ao inquilino. O primeiro exemplo de uma cláusula abusiva em contratos de locação é exigir do inquilino que pinte o imóvel antes de devolvê-lo ao final da locação, mas sem justificativa. A lei do inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, prevê que o inquilino devolva o imóvel no mesmo estado que recebeu, salvo desgastes naturais ocorridos ao longo do tempo. Isso porque cabe ao proprietário arcar com os custos de manutenção do imóvel e ele não pode, sem justificativa, repassar essa responsabilidade a outra pessoa. Isso significa que o inquilino não é obrigado a pintar o imóvel antes de devolvê-lo ao final da locação, salvo se houver causado algum dano ao imóvel, seja ele ou outra pessoa sob a sua responsabilidade, como familiares ou visitantes, ou se tiver trocado a cor do imóvel. Aí ele precisa devolver exatamente da forma como recebeu. Uma segunda cláusula abusiva que se encontra em contrato de locação, na verdade, é uma omissão, que é não especificar no contrato de locação o índice de correção monetária do valor do aluguel. A Lei 8.245, de 91, dispõe sobre a necessidade de prever um índice de correção monetária para o valor do aluguel, para que se mantenha equivalência entre o valor que foi pactuado entre as partes no início da locação e aquele que será pago ao longo do contrato até o final, de forma que nenhuma das partes se prejudique por conta da inflação. No entanto, o artigo 18 da Lei do Inquilinato veda que o reajuste do aluguel seja vinculado ao salário mínimo, porque o salário mínimo pode sofrer variações bem significativas que não correspondam necessariamente à inflação. Uma outra abusividade que se precisa ter em mente é exigir mais de uma garantia para o contrato de locação. O artigo 37 da Lei do Inquilinato prevê que o inquilino só precisa oferecer uma garantia no contrato de locação, que pode ser uma fiança ou uma caução, por exemplo. E o proprietário do imóvel não pode exigir mais do que uma garantia, porque isso vai onerar desnecessariamente o locatário. Por isso, se o locador incluir mais de uma garantia no contrato de locação, saiba que essa cláusula é nula, ela não tem validade e, inclusive, é considerada uma contravenção penal pelo artigo 43 da Lei do Inquilinato e pode ser punido com uma pena de prisão simples de até 6 meses ou multa. Então, esse é um ponto muito importante de ser observado tanto pelo inquilino, mas principalmente pelo proprietário do imóvel. E falando de garantias, uma outra cláusula abusiva encontrada em contratos de locação é prever que a caução prestada pelo inquilino não será corrigida ao longo do tempo. A caução é uma garantia prestada em dinheiro pelo inquilino no início da relação locatícia que fica retida com o proprietário até o final da locação. É um valor que será usado em caso de inadimplemento por parte do inquilino ou de danos causados ao imóvel. Ou seja, até que alguma dessas situações aconteça, o dinheiro não pertence ao proprietário do imóvel, por mais que esteja retido com ele. A ideia, na verdade, é que uma relação locatícia corra de forma tranquila e que, ao final, nenhuma parte tenha pendência com a outra. E que o valor da locação, então, seja devolvido ao locatário. No entanto, para impedir que o inquilino sofra com os efeitos da inflação, a Lei do Inquilinato prevê que o valor da caução seja corrigido conforme os índices da caderneta de poupança. Por isso, prever no contrato de locação que o valor da caução não será reajustado ao final é uma cláusula abusiva e coloca o locatário em uma situação de muita desvantagem em relação ao proprietário. Finalizando o assunto das garantias, a Lei do Inquilinato veda que o valor da caução seja superior a 3 aluguéis. Isso significa que a casa, o apartamento, a loja precisa ser entregue pronta para o fim a que se destina com aquela locação. Então, se o locatário encontrar algum problema, como problemas de fiação, ou até mesmo empecilhos legais que impeçam que seja expedido um alvará de funcionamento para aquele imóvel, ele pode sim exigir do proprietário que corrija esse problema. E se o proprietário não corrigir, ele pode sim rescindir o contrato de locação sem pagar qualquer multa,
ou até mesmo combinar com o proprietário que será pago um valor reduzido de aluguel até que o problema seja resolvido. Por isso também é muito importante que ambas as partes, mas principalmente o inquilino, participe da vistoria inicial, porque é nesse momento que muitos problemas podem ser verificados e sanados antes do início da relação locatícia. Outra cláusula abusiva é cobrar do inquilino que arque por consertos que na verdade são de responsabilidade do locador. Mas como que se sabe de quem é a responsabilidade pelo quê num contrato de locação? A lei do inquilinato não prevê um rol de quais responsabilidades recaem sobre uma pessoa ou sobre outra. Mas, em regra, o inquilino ele é responsável por reparos mais sutis, decorrentes do uso no dia a dia do imóvel, por exemplo, uma lâmpada que queimou, enquanto o proprietário ele é responsável por reparos mais sérios, como danos causados à estrutura do prédio. Se ainda assim surgir alguma dúvida, o ideal é pedir para um profissional avaliar o problema e, com base no laudo que ele produzir, ele tentar entrar em acordo com a outra parte do contrato ou até mesmo levar a situação para ser resolvida junto a um juiz. Também não é possível exigir do locatário o pagamento antecipado do aluguel. O pagamento antecipado do aluguel só é possível em situações muito específicas previstas pela lei do inquilinato, que é em relação ao aluguel por temporada, que é aquele que acontece num prazo de até 90 dias e por um motivo muito específico, como férias, um tratamento de saúde, ou quando o contrato de locação não possui nenhum tipo de garantia. Esse é um ponto muito importante, porque a cobrança antecipada de aluguel também é considerada uma contravenção penal pela lei do inquilinato. Então, principalmente, o proprietário tem que ficar muito atento para não cometer essa infração. Outra abusividade encontrada em contratos de locação é a previsão de acesso irrestrito e sem aviso prévio ao imóvel pelo proprietário. É compreensível que o proprietário queira acesso ao imóvel para realizar inspeções e manutenções, afinal ele é o dono. No entanto, o acesso ele não pode ser irrestrito e sem aviso prévio, sob pena de violar o direito à privacidade do inquilino. Então, prever que o proprietário pode entrar no imóvel a qualquer momento e sem aviso prévio é considerada, assim, uma cláusula abusiva. A nona cláusula abusiva encontrada em contratos de locação é exigir a multa integral pela rescisão antecipada do contrato, independentemente do tempo que faltava para aquela locação acabar. Na locação, a finalidade da multa é indenizar o proprietário do imóvel pelos prejuízos causados com a rescisão antecipada do contrato. Até porque o proprietário deixou de locar o imóvel para uma outra pessoa para alocar para esse inquilino e ele contava com a permanência desse inquilino durante um certo período de tempo no imóvel. Mas a cobrança da multa integral, sem considerar o tempo restante do contrato, é considerada abusiva porque se o locatário rescinde o contrato perto do término da locação, o prejuízo do locador é muito menor do que se ele houvesse rescindido já no início da locação. Então, a multa precisa ser cobrada de forma proporcional ao tempo que faltava para o término dessa locação. Cobrar a multa integral gera um enriquecimento sem causa para o locador, e isso é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, também é considerada abusiva a cláusula que prevê que apenas o inquilino será responsável por custas processuais caso as partes precisem discutir o contrato de locação em juízo. Afinal, quem decide sobre quem recai a responsabilidade pelas custas processuais não são as partes, mas é o Poder Judiciário. Então, qualquer disposição contratual nesse sentido vai ser desconsiderada quando o assunto chegar ao juiz. Esses foram alguns exemplos de cláusulas abusivas que geralmente são encontrados em contratos de locação, mas existem muitos outros. Se você tem alguma dúvida se o seu contrato de locação tem alguma abusividade, procure um advogado especialista e se certifique de que os seus direitos, tanto como inquilino, tanto como proprietário, estão sendo observados. Se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, compartilhar e a seguir a página do IBREP, onde você vai encontrar muito conteúdo legal sobre o mercado imobiliário. Até a próxima!